O milionário se apaixona pela mendiga negra que escondeu seu talento com notas secretas. A Corporação Almeida sempre foi sinônimo de luxo e sucesso. Comandada por Tomás Almeida, o carismático CEO, a empresa atraía os olhares curiosos da cidade. Mas o que ninguém esperava era que uma faxineira humilde, Júlia Almeida, tinha um talento escondido que poderia mudar tudo. Enquanto limpava os andares polidos do escritório, Júlia olhava detalhadamente para os gráficos e relatórios que passava. As soluções se apresentavam a ela como se fossem enigmas a serem resolvidos. E assim, com uma caneta emprestada e pedaços de papel que sobram das reuniões, começou a deixar notas anônimas com ideias brilhantes para a melhoria do trabalho. As soluções eram tão precisas e criativas que logo se tornaram objeto de intrigante fascinação, espalhando um ar de mistério pela corporação. Tomás, por sua vez, ficou encantado com as ideias. Quem seria essa mente brilhante? O CEO se tornava obcecado pela B. Ele não podia acreditar que alguém tão simples poderia ter tanto a oferecer. Essa corrente de curiosidade e entusiasmo começou a mudar o clima no escritório. Até mesmo os funcionários que mal se olhavam passaram a comentar sobre as soluções. Entretanto, a paz desse enigma estava prestes a ser abalada. Viviane Silva, a ex-noiva de Tomás, entrou na cena com os olhos cheios de ressentimentos. Ela sempre acreditou que deveria ser a única a brilhar ao lado dele. Agora, cheia de raiva, ela decidiu que expor segredos obscuros da corporação seria o seu caminho para recuperar o que perdeu. Os rumores que ela espalhou poderiam arruinar a reputação de Tomás e a estabilidade que ele construiu com tanto afinco. O ambiente que antes parecia vibrante, agora estava repleto de tensão. Júlia, percebendo a sombra de Viviane se aproximando e seus planos traiçoeiros, decidiu agir. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, escreveu uma nota de alerta. As palavras escorriam de sua mente como uma T. A coragem a trouxe ao centro das atenções, mesmo que isso significasse se expor. Mas quando Tomás descobriu a nota e decidiu que precisava ouvir Júlia, tudo desmoronou. A repercussão da denúncia resultou na suspensão dela. Um golpe duro que a deixou em um dilema angustiante. Seu talento e coragem foram recompensados com o silêncio. Agora, Tomás se via diante da encruzilhada da sua vida. Lutar pela integridade da empresa ou seguir o impulso de acolher Júlia? Os sentimentos dele por ela eram profundos, mas a pressão de Viviane pesava em sua mente. A luta entre o amor e a responsabilidade profissional eletrizava o ar. A tensão explodia quando Viviane, em um ato desesperado, revelou um segredo devastador. Júlia e Tomás se encontraram nesse turbilhão e tudo que construíram começou a desmoronar. O futuro da corporação e o dela estavam ameaçados, e as decisões que tomassem... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As luzes do escritório piscavam e o silêncio parecia ser uma promessa quebrada. Tomás, com a nota de alerta em mão, sentia a pressão aumentando em seu peito. O pavor de todo o que estava prestes a acontecer o fazia hesitar. A revelação de Viviane ainda pairava, pesando sobre sua mente. Quando ele finalmente decidiu ir atrás de Júlia, algo inesperado estourou como uma bomba. A porta do escritório se abriu abruptamente. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Um homem desconhecido, com uma expressão sombria, entrou. Ele era alto, cabelos desgrenhados e seu olhar era vazio, como se carregasse o peso do mundo. Não parecia pertencer àquele ambiente corrompido por intrigas e segredos. Tomás Almeida! Ele gritou, e a voz ecoou pelo salão. Você não sabe com quem está lidando. O silêncio se fez ensurdecedor. O homem avançou e todos recuaram, nervosos. Era como se as paredes do escritório estivessem prestes a desmoronar. Com um gesto brusco, ele segurou a lapela de Tomás. Seu pai! Ele não é quem você pensa que é. A revelação pendia no ar, carregada de uma eletricidade que fazia corações acelerarem. O que ele queria dizer? Murmúrio sussurrou entre os colegas de trabalho. O caos começava a tomar conta da sala. Tomás ficou paralisado. A imagem de seu pai, o homem que sempre admirou, começou a se desvanecer. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz embargada. O desconhecido respirou fundo e, ouvindo o grupo, parecia se reunir a coragem para continuar. Seu pai estava envolvido em esquemas sujos. Não é só a corporação que está em risco, mas você também. Precisa saber a verdade, Tomás. Uma onda de pânico invadiu a sala. Júlia, assistindo de longe, sentia o coração na boca. O que as palavras daquele homem significavam para Tomás e para ela? A história deles, que parecia ser uma corrida emocionante, estava prestes a se transformar em um pesadelo. Eu vou te mostrar! O homem puxou algo do bolso, um pendrive. As provas estão aqui, e não são apenas sobre Almeida. Tem a ver com você. Ele apontou para a direção de Júlia. E quem ela realmente é. Um novo murmúrio atravessou o ambiente. O choque agora era palpável. Como assim, Júlia? Ele se virou para ela, os olhos cheios de perguntas. Júlia estava tão confusa quanto todos, perdida em meio ao terror daquela revelação. O homem continuou. O passado de Júlia está entrelaçado com o da sua família, e eu não estou aqui para fazer amigos. Venho pela verdade. Tomás olhou para Júlia e a firmeza de seus sentimentos estava em jogo. A conexão que eles tinham agora parecia frágil como um fio. O que mais ela escondia? Assim, tudo que parecia certo havia sido virado de cabeça para baixo. A tensão crescia e a sala estava quente demais para respirar. Alguma coisa estava prestes a estourar. O homem olhou para ela como se esperasse que ela revelasse algo. Ele havia atacado onde doía mais.
Tomás estava prestes a abrir a boca quando a porta do salão se fechou com força, como se um tufão tivesse passado. O alvoroço aumentava e a verdade pairava no ar, uma sombra sobre todos ali. O futuro da corporação agora estava em risco. Mas a pergunta mais intensa todos se faziam era: quem realmente eram eles? O que mais não sabiam? Tomás olhou nos olhos de Júlia, buscando uma resposta. E nesse instante, tudo o que ele acreditou se dissolveu em uma incerteza abissal. O próximo passo poderia ser a chave para o desastre, ou o início de tudo. Tomás olhou nos olhos de Júlia, o silêncio pesado transformando o ar numa corrente elétrica. O desconhecido, que acabara de entrar, parecia estar esperando algo, como se as palavras que ele tinha fossem a chave para um mistério. O passado de Júlia está entrelaçado com o da sua família, ele repetiu, e suas palavras reverberaram como um eco distante. O que isso significava? Tomás não tinha ideia do que poderia estar por trás daquele segredo. O que você está insinuando? Tomás indagou, a voz trêmula, incapaz de conter a avalanche de emoções que invadia seu coração. A insegurança, o medo, tudo colidia em sua mente. Ele precisava de respostas. O homem gesticulou, sua expressão refletindo uma urgência palpável. Você não entende. A história que você conhece é uma mentira. A verdade sobre Almeida é mais sombria do que você imagina. Júlia ficou paralisada, as palavras dele flutuando no espaço, como se as sombras do passado dançassem à sua volta. Havia algo naquele instante que parecia prestes a romper. Foi quando, de repente, um grito penetrante cortou o ar. Júlia! A voz era de Viviane. Ela havia entrado na sala furiosa e com os olhos brilhando de raiva. A presença dela parecia carregar a tensão a níveis insuportáveis. Você quer mesmo que eles saibam a verdade? A verdade sobre você? Tomás se virou, a confusão estampada no rosto. O homem desconhecido, percebendo a mudança no ambiente, olhou para Viviane, como se a conhecesse. Júlia sentiu um frio na espinha. O que você sabe sobre ela? Perguntou o desconhecido, a voz carregada de curiosidade e desconfiança. Tudo! Não é à toa que ela se escondeu. E você, Tomás, não percebeu ainda? A menina que você admira, que escreve notas secretas, é mais do que apenas uma faxineira. É filha do antigo sócio do seu pai, o único com quem ele teve um desentendimento que o separou. As palavras de Viviane eram como facas, cravando fundo. O sangue congelou nas veias de Tomás. A revelação da ligação de Júlia com o passado de sua família não apenas recendia a traição, mas também fazia o chão sob seus pés parecer desmoronar. Isso não é verdade, ele gritou, mas sua voz falhou assim que Júlia se pronunciou. É verdade. A voz dela saiu como um sussurro, quebrando a resistência que ela havia construído. O peso da realidade atingiu Tomás com toda a força. Você mentiu para mim? Ele acusou, sua expressão de descrença cortando como um golpe. Tudo estava escondido. Júlia sentiu o coração despedaçar. Não, ela não queria que ele soubesse assim. Eu não menti. Eu só não sabia como contar. Não quero que isso mude o que estamos construindo. O desconhecido olhou para Tomás, sugestivo, como se quisesse se certificar de que ele estava absorvendo a magnitude do que acabara de ser revelado. Está vendo?
Isso não é um mero acidente, é um jogo de poder. E antes que alguém pudesse processar as palavras, a porta do escritório se abriu novamente. E dessa vez a entrada foi acompanhada de uma sirene. Somente agora, uma equipe de policiais invadiu o espaço, interrompendo a tensão com gritos e ordens. "O que está acontecendo aqui?" gritou um dos oficiais, e os olhares de todos se concentraram na entrada. O ambiente que antes era de revelações e conflitos, agora se tornava uma cena de caos, onde a verdade estava a um passo de ser desvendada, não apenas para Tomás, mas para todos ali. O desconhecido olhou para trás. Sua expressão mudou de determinação para pura preocupação. Ele segurou o pendrive de forma mais firme. "Precisamos sair daqui, agora!" A tensão agora era palpável. Os olhares de todos se encontraram em um momento de desespero. O futuro da corporação, a verdade sobre Júlia, a relação de Tomás estava prestes a ser girada em um novo eixo imprevisível. Um abismo se abriu diante deles, e enquanto a sirene se intensificava, a pergunta urgente pairava no ar: o que mais seria revelado? As sirenes soavam cada vez mais altas, invadindo o espaço como um grito ensurdecedor. Tomás, perdido entre incertezas, olhou para Júlia com olhos cheios de perguntas, mas a atmosfera estava carregada de agonia. O desconhecido, com o pendrive firme em sua mão, parecia agora uma bomba relógio prestes a explodir. "O que mais você sabe sobre a Júlia?" O homem perguntou a Viviane, quase como se a resposta fosse uma peça do quebra-cabeça que poderia não só explicar a situação, mas desmantelar tudo ao seu redor. O bastão da verdade não é só de um lado, ela provocou. Um sorriso sinistro deformando seu rosto. O olhar de Tomás se tornou mais intenso, mais ameaçador, e no fundo ele estava em conflito. Ele queria acreditar, mas a única coisa que lhe parecia certa agora era o caos que se formava ao seu redor. Antes que qualquer um tivesse a chance de falar novamente, o desconhecido avançou. Ele confrontou Viviane, a raiva dele caindo como uma tempestade. "Você sabe muito mais do que está deixando transparecer." Nesse momento, uma explosão de luz branca iluminou a sala. As portas foram abertas à força por policiais. "Mãos onde eu possa ver!" gritou um oficial. E a sala virou um frenesi, todos se movendo como se o chão desaparecesse sob seus pés. Mas foi nesse tumulto que uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Júlia. Com passos rápidos e uma expressão de desespero, ela entrou no escritório, impactando a todos com sua presença familiar e, ao mesmo tempo, inesperada. "Júlia!" ela gritou, sua voz rasgando o ar pesado de tensão. "Eu não deveria estar aqui, mas eu preciso falar." O coração de Júlia acelerou tão rápido que ela parecia sentir a pressão subindo até a cabeça. O que sua mãe estava fazendo ali? Como ela soubera? Com cada sílaba que saía da boca dela, a verdade parecia se aproximar a passos largos, como um monstro que há muito estava escondido nas sombras. "Você não sabe a verdade sobre seu pai e a verdade sobre Almeida." A mulher continuou, o olhar dela passando de desespero para determinação. Um silêncio palpável tomou conta do local. O policial, um pouco confuso, hesitou.
Tomás olhou para as duas mulheres, cada vez mais inquieto. O que você quer dizer? Ele perguntou, a tensão retrocedendo, mas a incerteza permanecia. Júlia estava paralisada. A conexão entre sua mãe, ela e Tomás era como um fio prestes a se romper. E você não sabe que seu pai se envolveu em algo que abalou nossas vidas para sempre? A mãe de Júlia começou, e as palavras dela sentiram como um soco no estômago de todos. Ele se opôs ao seu pai, e as consequências disso foram terríveis. Mas eu mantenho a verdade guardada. Eu só queria te proteger. O desconhecido e Viviane se entreolharam, seus olhares repletos de um entendimento sombrio. O que você está escondendo? Oh! O homem gritou, sua voz ecoando em meio à confusão. O que eu escondi é muito mais do que você pode imaginar, Tomás, disse a mãe de Júlia, e a revelação pôs a sala inteira em frisson. De repente, uma explosão. A estrutura tremia e as luzes piscavam. Ouvia-se o som de coisas quebrando. Gritos misturados com a sirene externa. Tomás se virou em direção ao desconhecido, que se preparava para revelar mais. A verdade vai doer, mas você precisa saber, ele clamou. E então, do nada, uma fumaça densa começou a encher a sala. As luzes foram apagadas enquanto todos se entreolhavam confusos e apavorados. O desconhecido ainda segurava o pendrive e apenas um feixe de luz iluminou seu rosto tenso e determinado. No turbilhão, Júlia se voltou para Tomás. A expressão dele mudou, uma mistura de compreensão e dor. Ele não podia mais confiar em ninguém. O caos ao redor parecia distorcer a realidade, e as últimas palavras de sua mãe ecoaram em sua mente como um mantra. O que mais você esconde? Ele gritou, somando mais incertezas a um momento que já era caótico. As sirenes continuavam a gritar do lado de fora, mas a verdadeira tempestade se formava dentro daquela sala. As vidas de todos estavam prestes a mudar, e ninguém poderia prever qual seria o próximo passo. E enquanto a fumaça se dissipava, um grito ecoou do lado de fora. Alguma coisa está errada, e você vai descobrir a verdade de uma vez por todas. O que mais poderia ser revelado? O que estava realmente escondido sob a superfície de suas vidas entrelaçadas? O que mais seria desenterrado na noite que prometia desmantelar tudo o que conheciam? A fumaça dançava no ar, criando uma visão nebulosa que atraía a atenção para o caos crescente. O som das sirenes se misturava ao barulho das vozes em choque. E cada respiração na sala era profundamente tensa. Tomás olhou para Júlia novamente, e suas mãos tremiam. A revelação de sua mãe parecia pesar como um tijolo. Ele precisava reunir seus pensamentos, precisava de clareza. Mas isso foi antes que o clima mudasse radicalmente. Não fuja de mim, Tomás! A mãe de Júlia gritou, e todos os olhares se voltaram para ela. Temos que acabar com isso de uma vez por todas. A porta, que já estava entreaberta, se abriu abruptamente, revelando uma figura familiar. Era o pai de Tomás, com os olhos arregalados e a respiração acelerada, como se estivesse fugindo de algo maior que ele mesmo. Tomás! Ele chamou. Você não pode estar aqui!
A sala ficou em silêncio. O reconhecimento, misturado com a confusão, tomou conta de todos. O pai de Tomás, a pessoa que ele admirou e que sempre viu como um ícone, agora estava ali, desviando o olhar, desviando do peso da verdade. "Você precisa me ouvir!" ele exclamou, tirando um pequeno dispositivo do bolso, um gravador. "Eu tenho provas. Eu sei a verdade sobre tudo isso." "Sobre o quê, pai?" Tomás gritou, sua voz presa entre raiva e confusão. "Sobre seu avô", disse o homem, agora em um tom de desespero. Ele não é quem você pensa que é. Ele foi o responsável pela queda da Almeida. E não só a empresa, mas vidas inteiras foram destruídas. E a Júlia, ela é a chave para tudo isso." O murmúrio na sala era palpável. "Júlia parecia ter sido atingida por um trator." "O que você está dizendo?" Ela mal conseguia falar, mas as palavras saíram mais como um eco distante. "Eu fui forçado a esconder isso por anos. Mas agora, preciso que você ouça. Seu avô estava envolvido em negócios sujos com a família de Tomás. E eu tinha que manter você longe de tudo isso. Você não entende?" O mundo de Tomás estava desmoronando. O olhar confuso de Júlia, o desespero na voz de sua mãe e a ansiedade no rosto do pai criavam um quadro insuportável. O que mais ele não sabia? "Você está louco? O que isso tem a ver com a Júlia?" Ele pousou os olhos nos dois, buscando uma explicação. E quando parecia que a confusão não poderia piorar, o desconhecido avançou, trazendo o pendrive ainda na mão. "O que eu tenho aqui comprova isso tudo. Não podemos perder tempo." Nesse instante, um grito cortou a sala. Era Viviane. A raiva dela pulava do corpo. "Você não pode deixar isso acontecer! Eles vão destruir tudo!" A intensidade dela era uma tempestade. E o desespero estava estampado em seu rosto. Mas foi então que tudo se desenrolou em uma velocidade assombrosa. A fumaça começou a se mover com mais rapidez, como se um torrão de fúria tivesse sido lançado. Um som estrondoso ecoou, e a sala deslizou para uma série de ação e reação como um dominó caindo. A porta se abriu mais uma vez, revelando um grupo de homens encapuzados, armados até os dentes. O caos explodiu. Os policiais foram pegos de surpresa e a arena de confrontos começou. Viviane, em pânico, tropeçou e caiu, enquanto os homens encapuzados varriam tudo em seu caminho. "Para onde você vai?" Tomás gritou para sua mãe, mas ela estava paralisada, incapaz de agir, com os olhos fixos no horror que se desenrolava à frente. Júlia puxou Tomás pela mão, mas ele hesitou. O que está acontecendo? A tensão aumentava, e ela disse, com os olhos aguçados: "Viviane sabe. Ela sabe mais do que todos nós sobre o que está acontecendo." O desconhecido tentou avançar, mas no mesmo instante, um tiro ecoou pela sala e o mundo pareceu se mover no tempo. Pessoas gritavam, os policiais estavam em choque e as revelações se entrelaçavam, criando um labirinto de mentiras e segredos. Tomás olhou para Júlia nos olhos. Ele nunca se sentiu tão perdido. O amor que sentia por ela dava lugar à dúvida. E o passado, escondido nas sombras,
chegava à tona com uma fúria inesperada. O que mais você tem a esconder, Júlia? Ele perguntou, a voz um sussurro tremendo entre tantos barulhos. A resposta dela poderia ser a chave ou a sentença. E com o som do caos crescendo ao redor, a única certeza que restava era a pergunta que se formava no ar. Quem realmente eram eles? E o que aquela noite ainda os reservaria? Tomás olhou para Júlia, o rosto dela pálido, a confusão estampada nos olhos. A sala estava um caos, as sirenes ainda uivando do lado de fora. Sua mãe, com um olhar desesperado, tinha acabado de ajustar o foco da conversa para o pai dele. As palavras lhe cortavam como facas. Ele não é quem você pensa que é. Júlia balançou a cabeça, tentando processar tudo. O que está acontecendo, Tomás? O que isso tudo tem a ver comigo? O desespero dela era palpável. Ela não sabia se era a verdade ou a mentira que estava desmoronando ao redor deles. Mas antes que Tomás pudesse responder, o desconhecido se aproximou. Sua expressão transformada de ameaça em um desespero súbito. Ele agarrou o pendrive e gritou: "Vocês não entendem. O que eu tenho aqui é a chave para tudo, mas não nas mãos de quem vocês imaginam. Você sabe o que isso significa. Precisamos sair de aqui e acabar com isso." Um barulho estrondoso interrompeu as palavras. A porta se abriu com um estrondo e uma equipe de policiais armados irrompeu na sala, bloqueando a saída. Todos no chão, mãos para cima. As ordens ecoaram enquanto o pânico tomava conta do ambiente. Foi aí, no meio do frenesi, que a mãe de Júlia, em um momento de desespero, saltou à frente. Parem! Ele não pode ter isso. A verdade não pode vir à tona assim! Com os olhos arregalados, ela se virou para Tomás. Você não sabe o que seu avô fez. E eu não posso deixar que o passado se repita. Como você pode dizer isso? Tomás gritou, o coração batendo forte no peito. Você não entende que a vida de Júlia e a minha estão em perigo? Mas então os olhos da mãe de Júlia brilharam com uma compreensão assombrosa. Eu só fiz o que achava certo, para te proteger, para proteger todos nós. Ela se virou para o desconhecido. Desespero em cada palavra. Por favor, você não pode deixar que isso aconteça. Nesse exato momento, a sala parecia girar. Um homem do fundo, um dos encapuzados, passou por trás dela silenciosamente. Com um gesto rápido, disparou uma arma, e o som do tiro cortou o ar como uma lâmina. O pânico tomou conta da sala. Todos gritaram em uníssono, mas o grito da mãe de Júlia foi o mais alto. Ela colapsou no chão. Um toque de dor a percorrendo onde o tiro tinha atingido. Enquanto Tomás se ajoelhava, o tempo parecia congelar. "Júlia!" ele a chamou, olhos inchados de horror. O desejo de ajudar a mãe de Júlia se misturou com a necessidade urgente de proteger a mulher que amava. O desconhecido riu de maneira nervosa, segurando o pendrive como se fosse a última esperança. Vocês não percebem? A única coisa que vai salvar todos aqui é a verdade. E agora ela está morta junto com ela. Tomás encarou o desconhecido. Você é um monstro! Mas a raiva perdida tinha o rosto bancário do desespero. Ele se virou para Júlia, que estava em choque. Precisamos fugir. Há ainda uma chance. Mas antes que pudesse puxar Júlia do chão,
Tomás sentiu algo no peito. Um frio cortante. A adrenalina disparando. A verdade que sua mãe havia escondido agora parecia um labirinto sem saída. O que mais ainda estavam escondendo? E a sala girava. Barulhos distantes de sirenes e gritos misturando-se em uma sinfonia de confusão. Júlia olhou para Tomás e no olhar dela ele viu uma recém-descoberta determinação que até então não tinha visto. Se não formos agora, podemos perder tudo. Eu preciso saber a verdade antes que seja tarde demais. O que mais ela estava escondendo? O que poderia mudar tudo novamente? As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, mas o que seria revelado? E, acima de tudo, quem realmente eram eles e como o passado os moldava em meio àquela confusão? Tomás olhou para Júlia, o rosto dela pálido, a confusão estampada nos olhos. A sala estava um caos, as sirenes ainda uivando do lado de fora. Mas a verdade do passado começava a se desfazer nas sombras. Sua mãe, com um olhar desesperado, tinha acabado de ajustar o foco da conversa para o pai dele. As palavras lhe cortavam como facas. Ele não é quem você pensa que é. Tomás, você precisa entender! A mãe de Júlia exclamou, sua voz tremendo. Eu fiz isso para te proteger, para proteger a sua vida e a da Júlia. Justo nesse momento, o desconhecido, que havia estado tão seguro, perdeu o controle. Está errada! É hora de expor tudo! Ele gesticulava, sua expressão transformando-se de ameaça em desespero. A tensão era palpável. Os olhos de Tomás estavam fixos na mãe de Júlia, e um frio subiu pela sua espinha. O que mais estava escondido? Mas, antes que pudesse questionar, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta se abriu com força e uma figura familiar entrou. Era seu pai. Tomás, o que você está fazendo aqui? O pai gritou, suas palavras atravessando a sala e desviando a atenção de todos. O ambiente, já carregado de tensão, parecia agora mais fixo. Tomás se virou para o pai, confuso e assustado. Eu não sei o que está acontecendo. Você precisa me ajudar. Mas o olhar do pai estava distante. O que sua mãe disse é verdade. Você precisa saber a verdade, mas não é hora para isso agora. E em uma fração de segundo, a sala se tornou um redemoinho de vozes. Então, bem no meio da confusão, a mãe de Júlia teve um colapso. Ela caiu no chão. Seu olhar perdido e sua respiração ofegante. Todos se viraram para ela e, com um pânico genuíno, Júlia correu até ela. Mãe, o que aconteceu? Foi então que o desconhecido gritou. Ela sabe de tudo! Vamos acabar com isso! Seu tom era assustadoramente sério. Mas, ao mesmo tempo, havia uma fraqueza latente. A sala se encheu de murmúrios confundidos. O que ela sabe? Tomás perguntou, mas a resposta mal chegava ao ar. Antes que alguém pudesse processar, outro tiro ecoou, cortando o silêncio. Um dos encapuzados havia disparado. O caos quebrou a ordem estabelecida. Pessoas gritavam, se jogavam ao chão. E as sirenes externas jogavam um novo peso sobre o cenário. Não! Tomás gritou, protegendo Júlia com o corpo.
Mas enquanto fazia isso, seus olhos se fixaram em sua mãe, que agora parecia estática. E foi aí que um estalo percorreu a sala. Ela havia caído com um pendrive na mão, os olhos dela repletos de uma expressão antiquada. Júlia agarrou o objeto confusa. O desconhecido cerrou os punhos. O que você fez? A tensão explodiu. Um dos policiais se aproximou, sua voz firme. Todos no chão, mãos para cima. O coração de Tomás estava a mil, e ele lutava para entender aquele turbilhão. Mas, nesse caos, uma revelação impactante tomou conta do ar. Júlia abriu o pendrive e o conectou a um laptop que estava na mesa. As informações da tela iluminando seus rostos ansiosos. Ouvindo-se um vídeo. A primeira imagem era a de uma mesa de escritório antiga, com um símbolo da empresa. A voz de um homem começava a ecoar. Se você está vendo isto, saiba que fui eu que criei isso tudo, para protegê-los. E então tudo se desmoronou. Na tela a imagem mostrava o avô de Tomás ao lado de alguém que parecia estranhamente familiar. Era o pai de Júlia, sorrindo, como se estivessem em um arranjo. Mas o choque não parou por aí. O avô de Tomás olhava diretamente para a câmera e dizia: se alguém ficar sabendo, tudo estará perdido. O que fizemos foi para o bem maior, não por egoísmo. Júlia recuou, os olhos arregalados, e as palavras de sua mãe ganharam nova força. É por isso que eu fiz isso, Tomás. Eu não queria que você soubesse da conexão. A sala ficou em silêncio absoluto. Cada batida do coração de Tomás ressoando como um tambor. O que aconteceria a seguir? Quais seriam as consequências daquele vídeo? Viviane, no fundo, teve um sorriso maligno, sabendo que tudo estava se desenrolando como num jogo que ela controlava. E enquanto a tensão aumentava, a única coisa em que Tomás pensou foi: a verdade nunca foi tão devastadora. Qual seria o próximo passo agora? A linha entre amor e traição se tornava cada vez mais tênue, e ele já não sabia em quem confiar. As luzes começaram a piscar, e uma nova onda de pânico tomou conta. O perigo estava mais próximo do que nunca, e a verdade, agora mais presente, poderia ser a pior inimiga deles. Tomás olhou para Júlia, o rosto dela pálido, a confusão estampada nos olhos. A sala estava um caos, as sirenes ainda uivando do lado de fora. Mas a verdade do passado começava a se desfazer nas sombras. Sua mãe, com o olhar desesperado, tinha acabado de ajustar o foco da conversa para o pai dele. As palavras lhe cortavam como facas. Ele não é quem você pensa que é. Tomá! A mãe de Júlia exclamou, sua voz tremendo. Eu fiz isso para te proteger. Para proteger a sua vida e a da Júlia. Justo nesse momento, o desconhecido que havia estado tão seguro perdeu o controle. Está errada! É hora de expor tudo! Ele gesticulava, sua expressão transformando-se de ameaça em desespero. A tensão era palpável. Os olhos de Tomás estavam fixos na mãe de Júlia, e um frio subiu pela sua espinha. O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse questionar, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta se abriu com força e uma figura familiar entrou. Era seu pai. Cos! O que você está fazendo aqui? O pai gritou, suas palavras atravessando a sala e desviando a atenção de todos.
O ambiente, já carregado de tensão, parecia agora mais fixo. Tomás se virou para o pai, confuso e assustado. Eu não sei o que está acontecendo. Você precisa me ajudar. Mas o olhar do pai estava distante. O que sua mãe disse é verdade. Você precisa saber a verdade. Mas não é hora para isso agora. E em uma fração de segundo, a sala se tornou o redemoinho de vozes. Então, bem no meio da confusão, a mãe de Júlia teve um colapso. Ela caiu no chão, seu olhar perdido e sua respiração ofegante. Todos se viraram para ela, e com um pânico genuíno, Júlia correu até ela. Mãe, o que aconteceu? Foi então que o desconhecido gritou. Ela sabe de tudo! Vamos acabar com isso! Seu tom era assustadoramente sério, mas ao mesmo tempo havia uma fraqueza latente. A sala se encheu de murmúrios confundidos. O que ela sabe? Tomás perguntou, mas a resposta mal chegava ao ar. Antes que alguém pudesse processar, outro tiro ecoou, cortando o silêncio. Um dos encapuzados havia disparado. O caos quebrou a ordem estabelecida. Pessoas gritavam, se jogavam ao chão, e as sirenes externas jogavam um novo peso sobre o cenário. Não! Tomás gritou, protegendo Júlia com o corpo. Mas enquanto fazia isso, seus olhos se fixaram em sua mãe, que agora parecia estática. E foi aí que um estalo percorreu a sala. Ela havia caído, com um pendrive na mão, os olhos dela repletos de uma expressão antiquada. Júlia agarrou o objeto, confusa. O desconhecido cerrou os punhos. O que você fez? A tensão explodiu. Um dos policiais se aproximou, sua voz firme. Todos no chão, mãos para cima. O coração de Tomás estava a mil e ele lutava para entender aquele turbilhão. Mas nesse caos, uma revelação impactante tomou conta do ar. Júlia abriu o pendrive e o conectou a um laptop que estava na mesa. As informações da tela iluminando seus rostos ansiosos. Ouvindo um vídeo, a primeira imagem era a de uma mesa de escritório antiga, com símbolo da empresa. A voz de um homem começava a ecoar. Se você está vendo isto, saiba que fui eu que criei isso tudo, para protegê-los. E então tudo se desmoronou. Na tela, a imagem mostrava o avô de Tomás ao lado de alguém que parecia estranhamente familiar. Era o pai de Júlia, sorrindo, como se estivesse em um arranjo. Mas o choque não parou por aí. O avô de Tomás olhava diretamente para a câmera e dizia: se alguém ficar sabendo, tudo estará perdido. O que fizemos foi para o bem maior, não por egoísmo. Júlia recuou, os olhos arregalados, e as palavras de sua mãe ganharam nova força. É por isso que eu fiz isso, Tomás. Eu não queria que você soubesse da conexão. A sala ficou em silêncio absoluto, cada batida do coração de Tomás ressoando como um tambor. O que aconteceria a seguir? Quais seriam as consequências daquele vídeo? Viviane, no fundo, teve um sorriso maligno, sabendo que tudo estava se desenrolando, como num jogo que ela controlava. E, enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu novamente e um homem entrou. Desta vez, ele não se parecia com nenhum dos encapuzados. Seus olhos eram frios e sua presença dava um arrepio. Ele segurava um artigo de jornal amarelado e, ao ler em voz alta, um silêncio aterrorizante se seguiu.
Por muitos anos, o Noni Almeida foi sinônimo de sucesso. Mas a verdade é que um crime monstruoso estava sendo coberto. Um assassinato. A mãe de Júlia não é apenas uma faxineira. Ele ergueu a cabeça. Ela era a única testemunha do que acontecera. Júlia é filha de um homem que foi morto para que a verdade jamais viesse à tona. Um choque percorreu a sala como um raio. Júlia ficou pálida, seu olhar se perdendo. Uma conexão inesperada ligava sua linhagem à história que todos haviam lutado tanto para esconder. Tomás sentiu o chão desabar sob seus pés. O que mais não sabia? O novo homem continuou. E eu estou aqui para revelar que todos são parte de um grande tabuleiro. A verdade já não pode ser ocultada. Agora que a poeira se assentou, todos enfrentarão o que esconderam. Não era apenas uma revelação. Era uma bomba. O que mais existia nas sombras? A sala estava prestes a explodir em outra onda de revelações e segredos. E enquanto o ar pesava com a tensão, Tomás percebeu que a verdade estava prestes a desmoronar tudo o que ele acreditava. O que mais eles tinham escondido? E, acima de tudo, quem realmente eram eles nesta densa teia de mentiras? Tomás ficou paralisado ao ouvir a revelação do homem. A conexão entre Júlia e seu avô era um fardo pesado, algo que ele nunca imaginou. A sala estava num silêncio pesado, como se o ar tivesse sido sugado. Ele observou os rostos de todos, confusos e cheios de incertezas. A mãe de Júlia gemia no chão, e a tensão aumentava ao redor deles. Não! Isso não pode ser verdade! Júlia murmurou, os olhos fixos em sua mãe, que parecia desvanecer àquela luz frustrante. Tomás não sabia o que pensar. O amor que estava começando a construir com Júlia agora parecia uma casa de cartas prestes a desmoronar. O que vocês estão escondendo? O desconhecido gritou, quebrando o silêncio novamente. A verdade precisa vir à tona. Ele estava pronto para assumir qualquer risco, um gladiador em um campo de batalha. Lá fora, as sirenes estavam mais próximas e o eco das vozes autoritárias aumentava a sensação de urgência. De repente, antes que alguém respondesse, uma explosão estourou na entrada principal do escritório. A porta foi arremessada, estilhaços de madeira voaram para todos os lados e o barulho foi ensurdecedor. O caos tomou conta. Tomás instintivamente puxou Júlia para perto, aterrorizado. O que está acontecendo? Ele gritou, a adrenalina bombeando nas veias. Os policiais começaram a entrar, mas não sozinhos. Havia um grupo de homens encapuzados, armados, invadindo de forma impiedosa. O homem que tinha trazido as revelações se virou rapidamente para um dos encapuzados, terror em seu olhar. Você! O que você está fazendo aqui? A tensão explodiu de novo. Nós nunca sabemos quem está do nosso lado, até que seja tarde demais. Estamos aqui para garantir que a verdade não seja revelada. Disse o líder dos encapuzados, um sorriso cruel no rosto. Ele levantou uma arma, mirando em direção ao homem. Antes que pudesse disparar, o pai de Tomás, que havia entrado momentos antes, se lançou à frente e, com um grito desesperado, disse: "Não! Ele estava certo e você não pode parar a verdade." O tiro ecoou
e o corpo de seu pai caiu no chão com um baque surdo. Tomás teve o mundo girando ao seu redor. A cena se transformou em algo que ele jamais poderia imaginar. O horror desenfreado. As emoções explodiram. Uma onda de choque invadiu tudo. "Papai!" ele gritou. Enquanto tudo parecia desmoronar, o caos agora não era só uma tempestade. Mas, naquele momento, Júlia fez algo inesperado. Ela se lançou para o homem caído no chão enquanto o desconhecido segurava o pendrive. O olhar dela não era de medo, mas de determinação. "A verdade vai prevalecer, e não importa o que você faça", disse ela, a voz firme. O líder encapuzado riu com desdém. "Você realmente acha que a verdade vai mudar alguma coisa? A verdade só te levará ao fundo do poço." Ele avançou e a luta se tornou física. No tumulto, a atenção foi tão rápida que, quando menos esperavam, uma das armas sobrou e disparou, atingindo o desconhecido no ombro. A sala estava um turbilhão de gritos, armas e dor, mas foi nesse estado de confusão que o pendrive escorregou da mão do homem ferido e caiu ao chão. Todos os olhos se viraram para o objeto, como se ele estivesse em um pedestal. Tomás viu a oportunidade e correu em direção ao pendrive. Não deixe ele pegar!" gritou um dos policiais. Quando ele se inclinou para pegar o dispositivo, a sala tremeu mais uma vez, e o ar estava pesado com espícios de fumaça. E foi nesse momento que Júlia fez um movimento que todos nunca esperavam. Ela puxou a arma do chão, onde o líder encapuzado havia se esquecido. Com a força da coragem, levantou e mirou diretamente para ele. "Não mais!" disse, a voz dela cortando o ar. A tensão era insuportável. Tomás ficou boquiaberto. O que estava acontecendo? Júlia estava tão determinada, tão ousada. Seria o verdadeiro eu dela, escondido sob a superfície da faxineira humilde? Os murmúrios da sala tornaram-se cada vez mais intensos, e a pergunta passou pelo ar como uma corrente elétrica. Quem realmente era Júlia? Uma verdade muito maior estava prestes a ser revelada. No entanto, antes de qualquer um tomar uma decisão, as luzes se apagaram completamente. A escuridão tomou conta e os gritos começaram a ecoar em meio ao caos. O futuro deles estava comprometido e ninguém sabia onde tudo isso os levaria. No escuro, uma voz sussurrou: "Eu sou a chave, e a verdade está mais próxima do que nunca." E enquanto todos se aglomeravam em busca de segurança, a única certeza era que a vida deles nunca seria a mesma. O que mais estava escondido? As luzes voltaram a piscar, e em meio ao caos, o silêncio tomou conta. Tomás tinha Júlia ao seu lado, e a tensão pairava no ar como um peso insuportável. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, mas tudo se resumia ao momento presente, onde a verdade se revelou e lançou uma sombra sobre eles. "Júlia!" Tomás começou, mas a expressão dela falava mais que 1000 palavras. Olhando nos olhos dela, ele viu não só medo, mas determinação. Uma força que ele nunca havia notado antes. "Não vamos deixar que isso se repita. Temos que acabar com isso." Ao redor deles, os gritos e o barulho das sirenes pareciam distantes. O líder encapuzado se aproximou, mas Júlia levantou a arma e, com uma firmeza inesperada, disse: "Se você der mais um passo,
Não hesitarei. O desconhecido, seu olhar dilacerante, fez os homens recuarem. Até a ousadia e coragem impressionaram Tomás. Era como se a verdadeira Júlia, a artista, a inovadora, estivesse finalmente emergindo da sombra. Um dos encapuzados gritou: "Você não pode fazer isso!" Mas Júlia não recuou. A verdade vai prevalecer, e o que está escondido não ficará mais nas sombras. Estamos prontos para lutar por isso. Nesse exato momento, um tiro ecoou e ecoou na sala. O desconhecido, que antes parecia tão firme, hesitou e caiu. O pânico tomou conta, mas Tomás segurou a mão de Júlia, determinado. "Vamos!" ele gritou, puxando-a em direção à porta. Ela hesitou um instante, mas viu o desespero em seus olhos e entendeu que eles precisavam fugir. Não só da sala, mas de toda a teia de mentiras que o cercava. Do lado de fora, os policiais começaram a cercar o prédio. A situação se tornou caótica, com gritos e a presença avassaladora das autoridades. Mas no meio do tumulto, Tomás e Júlia estavam decididos. Eles tinham poderes invisíveis que precisavam ser revelados. "Temos que ir", ele sussurrou, puxando-a em direção a uma saída lateral, longe do tumulto. A adrenalina pulsava e o ar estava pesado de medo e esperança. Eles correram, sem olhar para trás, cada passo pulsando como um tambor. Uma vez fora do prédio, a liberdade os atingiu como um sopro de ar fresco. Mas a realidade não era simples. Uma nova camada de incerteza se instalou entre eles. O que fariam a seguir? Como iriam enfrentar a verdade que tinha o potencial de derrubar tudo o que conheciam? Respeitando uma pausa, Tomás respirou fundo, olhou nos olhos de Júlia e disse: "Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Precisamos de respostas." Ela acenou, um misto de alívio e confusão. "Juntos podemos fazer isso. Não vamos permitir que nossos passados nos definam. Somos mais fortes juntos." Mas, antes que pudessem se perder na conversa, o som de sirenes se aproximando os lembrou do perigo. "Precisamos sair daqui", gritou Tomás, puxando-a para longe. A tensão pairava e, enquanto corriam, o horizonte se estendia diante deles, cheio de incógnitas, mas também de possibilidades. E ali estavam eles, à beira de uma nova jornada, onde a verdade ainda era um lugar obscuro e perigoso. Mas ao menos eles não estavam mais sozinhos. Antes de terminar, precisamos falar sério. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa história incrível. E não se esqueça, inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Eu estou ansioso para ver o que você acha. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos!